Uma boa noite a todos. Nós prosseguimos na nossa série acerca dos 10 mandamentos, a lei que liberta. E talvez você possa estranhar como é que a gente pode falar de lei e liberdade. Teve uma mulher que perguntou, mas como é que é isso? Porque quando eu penso em lei, a gente já pensa em restringir, em limitar, em cercear. Como é que vocês trabalham essa questão da lei e da liberdade? E quando a gente olha, principalmente a partir da perspectiva da idolatria, do que o texto bíblico apresenta para a gente, isso fica mais claro e mais evidente. Por exemplo, o discurso do ídolo, ou o discurso da idolatria, é mais ou menos assim: venha me servir, me tome como seu Deus e como seu Senhor, e você vai encontrar uma vida de liberdade. Você vai ser o Senhor da sua história, você vai fazer as suas regras, você poderá seguir os seus caminhos, você vai seguir os seus desejos, vai ser uma vida de liberdade, viva o dia, aproveite o dia, desfrute dos seus prazeres, enfim. Só que quando você envereda por esse caminho, começa a trilhar esse caminho, tomando ídolos no seu coração como Senhor da sua vida, quer seja a riqueza, quer seja o poder, quer seja a sexualidade, quer seja o conhecimento, enfim, o que nós vamos encontrando é cada vez mais escravidão, a tal ponto que chega numa situação da vida onde nós não conseguimos mais libertar-nos dos nossos desejos, das nossas fantasias, daquilo que o ídolo oferece, dos prazeres que a gente encontra a partir daquele ídolo. Então é um discurso de liberdade que é uma mentira, e na verdade é uma escravidão. Escravidão da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito e até mesmo do nosso corpo. O nosso corpo físico fica viciado naquilo que aquele determinado ídolo oferece. Quando você vai para a fé cristã, você tem um convite à liberdade. Mas você tem uma lei, você tem um convite, um mandamento de viver servindo e temendo a Deus, obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos. Então aí a princípio você fala, mas como assim liberdade? Só que quando você começa a caminhar, você percebe o que o apóstolo Paulo diz, é verdade, em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque você agora em Cristo Jesus não é mais conduzido e dominado pelos seus prazeres. Você não é mais dominado pela cultura da sua época, que vem e leva todo mundo numa mesma direção. Você não é mais dominado pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelos seus prazeres, por suas fantasias. Pelo contrário, em Cristo Jesus você consegue ter força para dizer basta, chega, não mais. Isso não mais vai acontecer. E aí você experimenta a liberdade. E é a partir desse prisma que a gente tem falado e lembrado que a obediência, como diz o apóstolo Tiago, o texto de Tiago, a carta de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 25, que aquele que pratica e observa a lei e guarda a lei anda em liberdade, vive em liberdade. E esse é o espírito pelo qual nós temos caminhado aqui a partir dos 10 mandamentos, e eu convido você a acompanhar a leitura do texto de Êxodo, capítulo 20. Eu quero ler o prólogo, como o Israel nos aconselhou a fazer quando lermos os mandamentos, e depois o verso 14. Então, Êxodo 20, 1 e 2, e o verso 14, que é o tema da da noite de hoje: não adulterarás. É o 7º mandamento. Diz assim, Êxodo 20, palavra do Senhor: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não adulterarás. A gente tem enfatizado esse contexto da lei, onde Deus concede a lei ao povo. Deus tira o seu povo do Egito de forma poderosa e concede a lei ao seu povo. E Deus faz isso não querendo construir a partir da lei um sistema religioso. Deus concede a lei não com o objetivo de formatar o seu povo numa linguagem ou numa estrutura religiosa, mas através da lei Deus pretende coisas muito mais profundas.
Nós sabemos, por exemplo, que a lei revela parte do caráter de Deus, e a lei chama o povo para um chamado de santidade, para um jeito certo de viver. Existe um Deus, esse Deus nos libertou, esse Deus é o nosso Senhor, então existe um jeito certo de viver, existe um jeito certo de fazer as coisas. É interessante a gente sempre se lembrar que a lei concedia alguns benefícios do povo e cumpria um desejo de Deus, por exemplo, de formar uma nova identidade para aquele povo. Lembra-se que o povo de Israel viveu por 430 anos como escravo no Egito. 430 anos como escravo. Isso significa que gerações nasceram no cativeiro, que gerações conheceram uma única vida, que é a vida de escravo. Conheceram uma única forma de olhar para o mundo, que é a forma de ser escravo, de estar sob opressão, sob mão pesada do faraó, de ser tomado como objeto, de não ter dignidade. Foram 400 anos. Então você imagina as marcas que isso legou, que isso deixou na vida daquele povo. Isso é tão profundo e foi tão profundo, que depois que Deus tirou o povo do Egito, um grande desafio era tirar o Egito de dentro do povo. E a gente vê na caminhada do povo de Israel, no deserto, a peregrinação deles no deserto, você vê que tinha muito de Egito ainda dentro do coração daquele povo, que a todo instante olhava para trás, que a todo instante queria voltar para o Egito. Então, quando Deus concede a lei e tudo que acompanha a lei, Deus está ensinando a esse povo que eles não eram mais escravos. Eles não precisavam mais viver como escravos, eles foram libertos, eles não precisavam mais viver sobre o molde do faraó, sobre a perspectiva de vida que eles receberam no Egito, sobre a forma como eles viviam, como eles se olhavam, como eles se conheciam. Eles agora eram livres. Então a lei era essa lembrança da liberdade, vocês não precisam mais ser escravos, vocês são livres. A lei também constituía um manual de santidade prática. E isso é muito belo, porque desde o Antigo Testamento, a fé cristã não é algo que fica restrito apenas ao templo, a um dia especial, a uma linguagem litúrgica, a ritos cerimoniais. Pelo contrário, a fé cristã e a santidade, ela deve permear toda a nossa vida. Quando você começa a ver e a estudar a lei e os seus desdobramentos, você vai ver que Deus está dando instrução para o povo, como se relacionar consigo, como se relacionar com o próximo, como se relacionar com os animais, como se relacionar com a terra, como se relacionar com as riquezas, como se relacionar com a propriedade, como se relacionar com o descanso, com os pais, enfim. Abrange a tudo. Isso é santidade prática. Isso é fé que se vê no dia a dia. A fé que está para além dos muros do templo. A fé que está para além de um dia sagrado. A fé que está para além de rituais e cerimônias. É a fé que entra na história, que vive cada dia e que se manifesta e manifesta a bondade de Deus. Então, quando Deus concede a lei ao seu povo, Deus está encorajando e convidando o povo para uma santidade prática, diária, cotidiana. E também a lei servia para a proteção da vida. Nós temos falado nisso, sempre enfatizado isso. O André falou bem disso quando ele falou do mandamento de honrar pai e mãe. Os mandamentos serviam para proteger a vida. Esse era o objetivo da lei, um dos objetivos da lei. Resguardar a vida daquele povo. Se aquele povo seguisse os mandamentos de Deus, se aquele povo seguisse os preceitos de Deus, a vida seria preservada e eles construiriam uma sociedade tal que daria sempre espaço e oportunidade para a vida crescer, para a vida multiplicar, para a vida prosperar em todos os sentidos. A vida em si, a vida com Deus, a vida da terra, a vida dos irmãos e irmãs que partilhariam do mesmo espaço de terra, enfim. E Paulo nos lembra disso quando ele fala em Gálatas, que a lei era o aio, a lei era quem conduzia, quem guardava o povo até a chegada do Cristo. Então a lei tinha esse papel de guardar o povo até a chegada e o cumprimento da promessa. E olha para você ver como isso era um desafio grande, que mesmo com a lei, de 12 tribos, até Jesus só chegou uma tribo. O restante tudo se perdeu. Só um remanescente da linhagem de Davi se guardou. Então você imagina se não tivesse a lei, o povo já ia se perder logo no começo.
Então, a partir dessa perspectiva, a gente olha e vê o sétimo mandamento. Não adulterarás, assim diz o texto em Êxodo capítulo 20, verso 14. Quando Deus coloca essa ordenança, institui essa ordenança como mandamento ao seu povo, Ele não está, em certo sentido, trazendo uma inovação para aquela época, porque no Oriente Antigo já existia isso bem antes da lei, entre os homens daquela época, um acordo tácito, um acordo entre cavalheiros que restringia e proibia o adultério. Isso por uma questão de segurar e assegurar a descendência das pessoas. Porque numa sociedade onde o adultério é liberado, você não consegue averiguar, na perspectiva paterna, se aquele filho é o teu filho mesmo. Você não consegue ter certeza. Você tem a certeza que aquele filho é o filho da mãe, saiu daquela mulher, mas se há um contexto onde o adultério é liberado, a paternidade é sempre colocada em risco. Então, já antes da lei, havia um acordo entre aqueles homens, para que o adultério não fosse uma prática comum. Você deve se lembrar, por exemplo, quando Abraão vai para o Egito, e ele diz que Sara é sua mulher, porque Faraó certamente a tomaria pela beleza, e é o que acontece. Quando o Faraó toma Sara, a Sara de Abraão, ele acha que está tomando a irmã de Abraão, mas depois ele descobre que é mulher de Abraão. E isso acarreta para ele uma maldição. E ele fica furioso com Abraão. E vai falar com Abraão e diz: por que você não me falou que ela era sua mulher? Porque eu não ia tomar, não ia fazer isso é loucura. Então existia já esse acordo entre os homens. Mas só que quando nós percebemos essa ordenança do não adulterarás, dada por Deus ao seu povo, nós percebemos que ela extrapola a questão social, é muito mais e vai muito além do que uma ética da boa convivência, do que um conceito moral para resguardar a sociedade ou a garantia paterna da descendência. Na verdade, é um chamado ao seu povo. É Deus chamando o seu povo para um outro tipo de relação. É Deus chamando o seu povo para a pureza. É Deus chamando o seu povo para uma relação de pureza, uma relação de santidade, uma relação de inteireza. É interessante que pureza, santidade, temor, inteireza, todas essas palavras no Antigo Testamento, elas se apresentam como sinônimos, com um único objetivo: nos convidando e nos encorajando para uma relação sincera, piedosa para com Deus, de obediência e de temor. O sétimo mandamento, não adulterarás, é um chamado de Deus ao povo para a pureza. Primeiro, é Deus chamando o povo para a pureza consigo mesmo. É a pureza para com Deus. Deus abomina o adultério. Deus trabalha o adultério como uma afronta a si. Tanto que os profetas, quando iam falar de idolatria, por exemplo, tratavam a idolatria como um pecado de adultério, como um pecado de prostituição, como uma mácula na relação com Deus. Não adulterarás é um chamado à pureza para com Deus, lembrando ao povo que o adultério não acontecia apenas na instância humana entre duas pessoas, na instância carnal entre duas pessoas, mas afetava Deus. Tem uma dimensão espiritual por detrás disso. Tem uma dimensão que macula a santidade de Deus. Não adulterarás é Deus lembrando ao seu povo que as nossas ações humanas ecoam para além desse ambiente físico e objetivo, agradam e desagradam a Deus. Não é apenas uma questão de desejo ou de impulso, mas é algo que se coloca diante de Deus como bênção ou como uma afronta, como uma ação de louvor ou como uma ação de maldição.
Então Deus chama o seu povo, através desse mandamento, à pureza. E o primeiro aspecto dessa pureza é na relação consigo. É Deus dizendo: submetam os seus impulsos, e talvez o impulso sexual seja um dos impulsos mais fortes dos seres humanos. É Deus dizendo: submetam esse impulso ao desejo de me servir, ao desejo de me honrar, ao desejo de me obedecer. Quando você vai, por exemplo, para Levítico capítulo 18, é um capítulo todo dedicado a respeito de como o povo deveria se portar a partir da sua sexualidade. E o tema desse capítulo é belo, porque ele, em resumo, quer dizer uma única coisa: as nossas relações pessoais e as nossas relações interpessoais não devem ser definidas pelos nossos apetites. Não devem ser definidas pelos nossos apetites. Quem define a sua identidade não é o seu apetite sexual. A identidade do povo de Deus se faz no chamado à pureza para com Deus, submetendo inclusive aquele apetite que nos é mais voraz, mas fazendo isso por entender que mesmo nas nossas relações, sejam elas quais forem, há essa simbiose entre o natural e o espiritual. Nada é apenas humano, nada ecoa apenas aqui, tudo é feito diante de Deus como uma ação de louvor ou uma ação de maldição para Deus, de ingratidão para com Deus. Não adulterarás é Deus também chamando o seu povo à pureza para com o próximo. Aqueles irmãos, esses irmãos tinham vivido 400 anos no cativeiro, 430 anos para ser mais exato, como escravos. O que eles eram quando escravos? Eram objetos do faraó. Não tinham identidade. Eles eram usados pela força do faraó, da forma como o faraó queria usá-los. Então existiria um grande perigo desses irmãos replicarem esse olhar sobre si e sobre o outro, continuarem mesmo fora do Egito se enxergando como objetos, enxergando o irmão como objeto, como um objeto para a realização das suas fantasias, como um objeto para a realização dos seus prazeres. Não adulterarás é um chamado à pureza para com o próximo, é o resgate do olhar que os seres humanos tinham antes da queda. Gênesis 2, verso 25 diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. É Moisés nos ensinando que quando o homem olhava para a mulher e a mulher olhava para o homem, e olhava para o homem, mesmo vendo diferenças, se enxergavam como extensão. Não havia razão para ter vergonha, porque eles eram iguais, eles eram extensão um do outro. Gênesis capítulo 3, após a queda, diz que eles, depois que comeram o fruto, seus olhos se abriram, e a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus, e coseram folhas para cobrir a sua nudez. É Moisés nos ensinando que a queda, dentre tantas coisas, afetou a nossa forma de ver o próximo. Nós não enxergamos mais o nosso irmão como o próximo. Nós agora, a partir da queda, enxergamos o nosso irmão como o outro, o concorrente, aquele a quem nós temos que dominar, aquele que tem que satisfazer os nossos prazeres, aquele que tem que satisfazer as nossas fantasias, custe o que custar. Não adulterarás é Deus chamando o povo a uma relação de pureza para com o próximo. Há uma relação de pureza para com os irmãos e com as irmãs. É também Deus chamando o seu povo para a pureza do casamento. Esse é o mandamento que diz respeito acerca do casamento, mas não se restringe apenas a ele. Não adulterarás é Deus dizendo ao seu povo e ensinando ao seu povo que casamento é muito mais profundo que um contrato político, social ou econômico. É Deus chamando o seu povo a não macular aquilo que é sagrado, a não destruir aquilo que Deus uniu, a não manchar aquilo que é cheio de honra e de beleza. Isso é tão significativo na cultura bíblica do Antigo Testamento,
que os judeus, quando iam descrever a relação de união entre o homem e uma mulher, eles usavam a palavra conheceu. Se você pegar versões mais antigas, você vai encontrar textos, por exemplo, e Adão conheceu a Eva. Eu li esse texto quando era criança e achava que era assim, Adão chegou e falou, oi, prazer, eu sou Adão, prazer, eu sou a Eva, que bom. E eu não entendia porque depois estava, e eles tiveram um filho chamado Abel, Caim, né? Não entendi, que conhecimento diferente. Porque a lógica bíblica para descrever o ato sexual é essa relação de intimidade profunda, de conhecimento. E isso era tão sagrado que eles usavam essa mesma palavra conheceu para descrever a relação de conhecimento, intimidade entre o homem e uma mulher, para descrever a relação de conhecimento entre Deus e o homem. Oséias capítulo 12, prossigamos em conhecer ao Senhor. É a mesma palavra, o mesmo verbo hebraico. Yada, conhecimento. É porque na lógica bíblica o casamento é um negócio santo. É uma instituição divina. Deve ser preservado, deve ser guardado, não pode ser maculado. Por isso que Deus abominava o adultério, por isso que o adultério era um mandamento com pena capital, aqueles que rompiam eram conduzidos à morte. Pela sacralidade da relação, é muito mais do que um pacto social, embora inclua isso, é muito mais do que um pacto entre duas pessoas que se amam, embora inclua isso. Tem as suas dimensões profundamente espirituais. O apóstolo Paulo nos lembra disso, 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que quem se deita com uma mulher se faz uma só carne com ela? Não adulterarás é um chamado para a pureza do casamento. É também, consequentemente, um chamado para a pureza da família. Deus estava lidando com um povo. Aquele povo era dividido em tribos, cada tribo tinha os seus clãs, e o núcleo central desse clã era a família. O adultério destrói as famílias, porque afeta a família no seu ponto mais central, o casamento. E destruía, e destrói desde quando o mundo é mundo, até hoje. Solapa a base da relação familiar, desestrutura. Não adulterarás era Deus relembrando o seu povo da pureza da família, como núcleo primário do clã, da tribo e do povo. Mas é também muito mais do que esse aspecto de preservação social do povo. Mas é Deus lembrando ao povo a riqueza do que é família. Ser família é o presente que nós recebemos da Trindade. Nós cremos que a Trindade é uma família, em uma unidade e harmonia perfeita, onde 3 pessoas distintas partilham de uma mesma natureza, de uma mesma essência. É uma família. E a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança o criou, homem e mulher os criou. Quando você vai para Gênesis capítulo 5, verso 2, diz que Deus os abençoou e deu a eles um único nome, Adão, humanidade, como o nome do casal. Essa capacidade de ser família, essa capacidade de ser um, mesmo sendo muitos, que nós temos em Cristo Jesus, agora como o nome de igreja. Somos a igreja do Cristo, somos muitos, diferentes, mas quando Deus nos chama como igreja, todos nós respondemos, aqui, Senhor, uma única família. O adultério aviltava essa expressão da imagem e semelhança de Deus expressa na família. Era uma afronta contra esse projeto da Trindade de construir na terra uma família unida, harmônica e plena. Então Deus, quando coloca e constitui esse mandamento e essa ordenança ao seu povo, chama o seu povo à pureza. Muito mais do que uma questão ética, social, cultural,
é um mandamento que nos convida a uma relação de pureza para com Deus, para com o próximo, para com o casamento e para com a família. Agora, nós temos um benefício, e o nosso benefício é que Jesus nos ajudou a entender a lei. Nós temos o privilégio e o dever sempre de olhar o Antigo Testamento, a olhar a lei, a partir da ótica de Jesus e dos apóstolos. Paulo, por exemplo, nos ensinou que o objetivo da lei era nos conduzir até Cristo. E chegado Cristo, agora nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, que, como Israel bem colocou semana passada, produz em nós uma vida que é para além da lei, sobeja no que a lei pede. Jesus, ele nos ensinou a olhar o espírito da lei. E eu convido você ao texto de Mateus, capítulo 5, 27, onde Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Nós estamos aqui no bloco do Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo. E Jesus, ele inicia uma prática que era comum àquele contexto, aos mestres de Israel, que reuniam aqueles que estavam seguindo, ouvindo seus ensinamentos e traziam as suas interpretações a respeito da lei de Deus dada por Moisés. Então essa frase que Jesus usa, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, era uma frase comum que os mestres usavam para iniciar o seu entendimento acerca da lei. Jesus está dizendo, eu também sou mestre, eu também tenho um entendimento acerca da lei, escutem o que eu tenho para dizer. Mas diferente dos mestres de Israel, que ou traziam uma interpretação mais severa da lei, ou traziam uma interpretação mais flexibilizada da lei, Jesus, ele nos ensina a olhar o espírito da lei, a olhar para além da letra da lei, a enxergar o espírito da lei, o valor por detrás daquela lei. E é isso que acontece nesse mandamento e no texto anterior, a respeito do assassinato, e do homicídio, e no texto posterior também. É Jesus convidando os seus discípulos e os seus ouvintes a olharem para o espírito da lei. E aí é que complica a coisa. Porque, como nós vimos no texto, Jesus ensina para a gente, aos seus discípulos, que o adultério não é apenas o ato cometido, mas o adultério é também o ato intencionado. O adultério não é apenas o ato que se consuma na história, mas o adultério é também o ato que se consuma no coração. É Jesus trazendo a luz para a intenção do coração. E aí é muito complexo e complicado, porque ele, com essa fala e esse ensinamento, nivela a todos. Porque talvez a gente viva a vida, espero eu, sem cometer o adultério externo, visível, factual. Mas quem consegue viver sem desejar? Com um desejo de cobiça, com um desejo carnal. Talvez, como no texto anterior, a gente viva a vida aqui sem matar ninguém, espero eu, que ninguém aqui se envolva num homicídio. Mas quem consegue viver a vida sem odiar o irmão? Sem chamá-lo de louco? Sem julgá-lo? Sem desprezá-lo? Quando Jesus traz à luz o seu entendimento a respeito da lei, trazendo o espírito da lei, Jesus convida os seus discípulos a darem um passo para além da religião e da religiosidade, e para entrarem num relacionamento com Ele de conversão, de transformação do coração, de transformação de dentro para fora. Porque a religião e a religiosidade cuida das coisas aparentes, cuida das coisas externas, cuida das coisas de fora, mas não consegue transformar as coisas de dentro.
Era como os fariseus na época de Jesus, que Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados, vocês são lindos por fora, vocês são adornados, vocês são belos, irrepreensíveis na estética religiosa, mas dentro de vocês há podridão. Porque fé cristã é dar um passo para além da religião e da religiosidade. Talvez você até aqui ouvindo os 10 mandamentos diga: não, que bom, não adulterei, então eu estou bem, eu estou salvo diante de Deus, eu não vou cometer o adultério, já fiz tudo. E aí quando a gente ouve Jesus, a gente diz: calma aí, então eu sou um adúltero também. Eu me enquadro aí. Porque qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, e aqui obviamente Jesus não está condenando o ato de olhar a beleza e de contemplar o que é belo e de contemplar o que é bonito, não é essa a ideia. A palavra aqui que traz a ideia, esse olhar desejoso, é esse desejo carnal, é esse desejo no qual a gente olha para a pessoa como um objeto, como um espaço para realizar as nossas fantasias, as nossas loucuras, independentemente do que essa pessoa pensa ou significa para nós ou para Deus. É esse olhar destrutivo, é esse olhar de Gênesis capítulo 3. Então o que Jesus, a que Jesus está nos convidando aqui, a partir dessa sua fala e seu entendimento a respeito dos mandamentos e do adultério? Jesus está nos chamando à conversão. Deus estava chamando o povo à pureza, Deus em Jesus está nos chamando à conversão. Porque a religião e a lei e o decálogo você pode usar, e existem pessoas que até usam os 10 mandamentos como princípio de vida, nem acreditam em Deus, mas usam como princípio de vida, e passam a vida inteira sem matar, sem adulterar, externamente. Mas Jesus está ensinando para a gente que o externo não basta, que a aparência não basta, que o por fora não basta. Tem um problema maior, que é aqui dentro. É o coração, é esse centro do desejo humano, das vontades humanas, de onde nascem os pensamentos, os desejos, onde são acolhidos, gestados os pensamentos e os desejos. E nisso as ações religiosas não tocam. A religião não toca, não dá conta. Porque essa transformação é um milagre. É um milagre que acontece com conversão, com o nascer de novo, com a mudança do coração. E se isso não acontecer, tudo que vai se ocorrer vai ser expressão religiosa. Por fora estaremos belos, mas por dentro continuaremos a ser uma máquina de produzir fantasias de morte, pensamentos de morte, desejos de morte. Jesus convida os seus discípulos à conversão. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E é interessante que ele faz isso evidenciando a rota do pecado. Jesus nos apresenta uma rota do pecado. Todo pecado possui uma rota por detrás. Sobretudo na questão do adultério. Ninguém assim comete adultério do nada, do tipo: ai gente, eu estava dormindo em casa ontem com a minha mulher, e de repente eu acordei de madrugada num motel, não sei como, com outra mulher. Não é assim. Possui uma rota o pecar. O pecado possui rotas. Tiago trabalha isso de forma excelente também, capítulo 1, quando ele emprega a figura da linguagem da maternidade, da gestação. O pecado é gestado, ele cresce como um filho, como um feto, depois dá à luz a morte. Jesus evidencia essa rota do pecado e diz que nós precisamos nos converter. Nós precisamos ter a conversão do olhar, qualquer que olhar para uma mulher, com um olhar que expressa esse desejo adúltero, esse desejo pecaminoso. O nosso olhar precisa ser convertido. Onde nós direcionamos o nosso olhar, onde nós direcionamos a nossa atenção, isso precisa de conversão.
E nós precisamos ter um olhar convertido à semelhança do olhar de Jesus. Já reparou nos evangelhos como Jesus olhava para as pessoas e para as situações de forma completamente diferente, antagônica dos homens? As pessoas olhavam para Levi, para Mateus, enxergavam um publicano, um traidor, um pária. Jesus olhava para Levi e enxergava um discípulo, alguém que se tornaria o seu biógrafo. A multidão olhava para Pedro, Tiago e João como pescadores iletrados que não deram em nada. Jesus olhava para esses homens como pilares da igreja. Os fariseus traziam para Jesus uma mulher da mais escangalhada possível, da vida mais torta possível. Jesus olhava com misericórdia. O povo olhava para os fariseus, endeusando-os como os mais santos da terra. Jesus olhava e via o coração desses homens e dizia: raça de víboras. Nós precisamos ter o nosso olhar convertido ao olhar de Jesus. Olharmos para o nosso próximo, não como outro, não como coisa, não como objeto, não como playground para a realização das nossas loucuras, da nossa diversão. Isso em todos os âmbitos, porque a fala de Jesus não se restringe mais apenas ao aspecto do casamento. Qualquer um que olhar para uma mulher, Jesus amplia a noção de pureza, amplia, isso diz respeito à vida, a forma como nós olhamos para quem nós casamos, para quem serve com a gente, para aqueles que estão à nossa volta, para os de perto, para os de longe. É necessário ter uma conversão do nosso olhar, mas não apenas a conversão do nosso olhar, porque esse olhar é fruto. Qualquer um que olhar para uma mulher com um desejo adúltero, esse olhar é fruto de um desejo. O olhar é a ponta, tem um meio aí, e esse meio é um desejo, então nós precisamos ter a conversão do nosso desejo. O nosso desejo precisa ser convertido, a gente precisa desejar para o bem e não desejar para o mal. E aqui é muito complexo, porque, de novo, a religiosidade e os aparatos da religião dão conta das coisas externas. Mas e desejo? Como é que a gente muda desejo? Quando o desejo já veio, já está aí. Bom, já nasceu. Já está aqui, já pensei. Como é que eu me antecipo a isso? Isso é conversão. Isso é transformação dos desejos. É Deus transformando a nossa forma de desejar e o que desejamos, o que ansiamos. Não mais nos dando fome e sede por coisas que desagradavam a Deus, mas agora preenchendo-nos com desejo, com uma fome, com uma sede de Deus. O olhar precisa ser convertido, assim como o desejo precisa ser convertido. Mas o desejo também não é o ponto inicial dessa conversão e desse processo da conversão, mas sim o coração. Qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Tudo isso Jesus descreve que acontece no ambiente chamado coração. O coração abriga tanto o olhar corrupto quanto o desejo corrupto. Então não se faz apenas necessário a conversão do olhar, a conversão do desejo, se faz necessário, e na verdade é a primeira conversão, é a conversão do coração. Sai o coração de pedra, entra um coração de carne que agora deseja para o bem, um coração de carne que agora deseja para a vida, um coração de carne que agora deseja os desejos de Deus, que alinha os seus desejos, as suas vontades com a vontade de Deus, e toda vez que percebe que algo está saindo do trilho, volta e recorre a Jesus. Senhor, transforma o meu coração. Por isso que é um chamado à conversão, porque isso aqui não é fruto da força, mas é fruto da relação e da intimidade com Deus. Porque as virtudes da fé, os valores da fé, a beleza da fé, esse coração convertido, se fortalece quando andamos cada vez mais próximo a Cristo e abrimos na nossa vida espaço para Ele governar e reinar, destruindo e destroçando os ídolos e os altares. Da mesma forma que quanto mais nós nos distanciamos de Deus e da comunhão,
mais o nosso coração vai desejando para o mal. Então Jesus convida os seus discípulos e aqueles que ouviam a Ele, e a nós também, a uma conversão. Não adulterarás, vai muito além da perspectiva da estética, mas diz respeito a um coração convertido, a um coração transformado, que não deseja para o mal, que busca sobretudo a pureza para com Deus. E esse coração convertido nos conduz a um chamado, que é o chamado da maturidade. Porque Jesus continua dizendo: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É Jesus chamando os seus discípulos para a maturidade. Porque ter o coração convertido, ter o desejo convertido, ter o olhar convertido, não nos isenta das tentações e do caos que vivemos nesse mundo. É um erro você achar que porque você foi encontrado por Cristo e se encontrou com Ele, agora Deus te colocou numa bolha e você vai passar o resto da história pela história caótica, pelas tentações e não vai ser atingido em nada, vai passar incólume, nada vai te atingir. Nem Jesus orou isso, quando pediu a Deus por seus discípulos, Ele disse: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, Jesus chama os seus discípulos à conversão do coração e chama os seus discípulos à maturidade. E à maturidade do olhar. Ele diz: qualquer um que olhar com intenção impura. E aqui ele diz: se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Isso é um chamado para a maturidade do olhar. E o olhar aqui representa aquilo que nós inserimos na nossa mente, aquilo que nós trazemos para a nossa vida, essa fonte, essa porta de assimilação das coisas. Nós que temos o olhar convertido, o desejo convertido, o coração convertido, devemos viver agora em maturidade, sabendo onde olhar, sabendo o que trazer para dentro, tendo um olhar criterioso, crítico, sobre aquilo que nós ingerimos, sobre aquilo que povoa o nosso pensamento, sobre aquilo que constrói a nossa percepção sobre Deus e sobre o próximo e sobre a vida. Há muito crente que padece, e padece na vida e na fé cristã, não é por problema de conversão, mas é por falta de maturidade no olhar. O cara experimenta o encontro com Cristo, tem o coração transformado, o desejo transformado, o olho transformado, o olhar transformado, mas não abraça o discipulado para a maturidade e continua a ter um olhar infantil e imaturo. Não cresce, não desenvolve, permanece em estado de queda constante. Jesus convida os seus discípulos para a maturidade do pegar. Se sua mão direita o fizer pecar, aquilo que nós colocamos às nossas mãos, aquilo que nós pegamos e trazemos para nós, os projetos que nós entramos, aquilo que construímos, da mesma forma, Jesus nos convida para uma relação de construção e de interação com o mundo madura, não é fugindo, mas é sabendo aquilo que é bom, louvável, de boa fama, belo, digno, que seja isso, que ocupe o vosso pensamento. Jesus também convida aos seus discípulos para a maturidade da renúncia. Se o seu olho, se sua mão fizer pecar, lance-os fora, corte-os, arranque-os. É óbvio que Jesus não está falando literal. Tiveram alguns irmãos na história da igreja que seguiram esse texto literalmente, cortaram a mão, cortaram os pés, cortaram outras coisas. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando da capacidade de renunciar. Jesus está ensinando aos seus discípulos que não tem como ter o melhor dos dois mundos. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós rendemos o nosso coração a Deus e rendemos também o nosso ser por inteiro, o coração, o desejo, o olhar, os olhos, as mãos, os pés, todos os membros como sacrifício vivo ao Pai. Ou não tem papo. Não tem como ter o melhor dos dois mundos.
Então Jesus convida os seus discípulos e chama os seus discípulos à renúncia. Sejam maduros no renunciar, vocês vão caminhar, e ao caminharem comigo, e ao crescerem na fé, e ao amadurecerem na fé, perceberão que existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Urgentemente, por isso que Jesus emprega essa linguagem que a princípio é violenta, arranque, corte-o. É Jesus falando, não dê espaço, não abra brecha, não negocie, arranque, joga fora, é hoje, é para agora. É para agora. Não negocia com isso. Não acha que você está no controle. Não pense que você consegue dominar. É para agora, corta isso. Chega, basta. Basta. Isso é maturidade para a renúncia. E se a gente não se permite crescer a essa maturidade, a conversão e a salvação não florescem em nós. O fruto do Espírito não aparece em nós. As virtudes da fé não aparecem em nós. A operosidade da fé não aparece em nós. E nós vamos nos tornando discípulos nominais. Passam-se anos e não conseguem ver em nós a potência da fé. A potência do fruto do Espírito. Não é porque nós tivemos e temos necessariamente um problema de conversão, mas é porque nós não nos empenhamos no caminho da maturidade, do olhar, do pegar e da renúncia. E Jesus ainda diz, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus não está querendo ensinar aqui que é possível ser salvo pelas obras e se livrar do inferno pelas obras, do tipo, se eu cortar a minha mão, cortar os meus pés, tirar os meus olhos, então eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, pronto. Não, porque o problema não está no que é externo, o problema está na conversão do coração. A lógica de Jesus aqui é a lógica do caminho estreito. É Jesus ensinando para os seus discípulos, meus amigos, a porta é estreita, o caminho é estreito, vai ficar muita coisa para trás, mas que bom que fique, porque no fim dessa caminhada apertada, onde você vai cada vez mais engatinhando, renunciando, deixando para trás, o fim é vida. O fim é vida. E nós não renunciamos porque esperamos ganhar a vida ou ganhar o céu. Nós renunciamos porque a única forma de entrar nesse caminho é renunciando. É deixando. Diferente da porta que leva à morte, ao inferno, ao caos, que é larga. Passa um boi, passa uma boiada, passa todo mundo, leva todo mundo, mantém tudo. Mas o fim é morte. Não adulterarás. É um chamado à pureza, um chamado à conversão, um chamado à maturidade. E por fim, meus irmãos, o interessante de Jesus é que ele não apenas ensinou a respeito do adultério, mas ele também julgou uma causa de adultério. João capítulo 8 registra uma história muito linda, quando os mestres da lei, que guardavam a letra da lei, trouxeram de forma vexatória uma mulher que foi pega em adultério. E colocaram ela como um objeto na frente de Jesus. Esse texto é muito rico. Ele é irônico em muitos aspectos. Eles trouxeram essa mulher e colocaram-na como um objeto diante de Jesus, querendo testá-lo. Dizendo, mestre, a lei de Moisés nos manda apedrejar a quem for pego em adultério. E o Senhor, o que diz? O texto diz que Jesus escrevia na areia. E a sinuca era a seguinte, se Jesus dissesse, então vamos apedrejar, se a lei diz que é para apedrejar, vamos apedrejar. Eles diriam, você é um insensível, sem misericórdia, como pode ser filho de Deus e não ter misericórdia? Se ele dissesse, não gente, vamos
panos quentes aqui, esquecer isso, nada aconteceu, eles diriam: ah, tá vendo? Blasfêmia, não valoriza a lei, não respeita o que Deus revelou através de Moisés, traidor. O texto diz que Jesus se levanta e, com aquela sabedoria que lhe era peculiar, aquela sabedoria que vinha diretamente de Deus, ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus estava fazendo? Estava fazendo o que ele ensinou no Sermão do Monte, mostrando o espírito da lei, trazendo luz não para a estética religiosa, não para as roupas sagradas, não para o falar litúrgico, não para os títulos, trazendo luz para o coração. E quando a luz da fala do Cristo penetra aqueles corações insensíveis dos homens que guardavam a letra da lei, o texto diz que do mais velho ao mais novo eles foram deixando as pedras, porque a voz de Jesus ecoava como um trovão no coração daqueles homens. Todos são pecadores, todos são adúlteros, todos merecem ser apedrejados. Não há um sequer, não há um justo, não há um bom, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram. E só fica Jesus e a mulher. E o texto continua dizendo que Jesus diz para aquela mulher: moça, onde é que estão os teus acusadores? Ela diz: não tem mais ninguém aqui. Jesus diz para ela: ninguém te condena, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Um olhar desatento talvez diria: Jesus relativizou a lei. Não, ele disse: vá e não peques mais, não cometa mais esse pecado, não viva mais nessa vida de adultério. Isso é morte, vai te trazer morte, pode ser que numa próxima eu não estou aqui. Não vá mais por essa trilha do pecado. O que está acontecendo ali é a inauguração de um novo tempo na história, porque quando Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o único que poderia atirar a pedra era Jesus. Ele não tinha pecado, mas ele não atira, porque Jesus está nos ensinando que agora nele, por ele e através dele, quando pecarmos, nós não receberemos mais uma chuva de pedras, mas nós receberemos por parte dele uma chuva de perdão. Perdão para recomeçar, perdão para reconstruir, perdão para se levantar e para ir e não viver mais nessa trilha de pecado, e assim experimentar a verdadeira liberdade. Ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais.